E hoje, né, o dia seguinte à operação, foram resgatados pelo menos 70 corpos, né, chegando a 119, o número oficial agora, nesse momento. O total de mortos, portanto, havia uma conta de que poderia passar de 130. Vamos esperar o balanço final. No momento, temos o número de 119. É a operação mais letal da história. O governador Cláudio Castro voltou a defender a operação Contenção. Ele disse que apenas os 4 policiais mortos são considerados vítimas e que, fora essas mortes, a operação foi um sucesso, Reinaldo. E vale lembrar que a ação no Carandiru deixou 111 mortos, né? Já temos 119 nessa ação do Rio de Janeiro. Isso, e veja, e de qualquer modo, ações diferentes, né? Quer dizer, ela você tinha um absurdo, e nós sabemos, né, que entrou para a história, o que aconteceu no Carandiru, mas você tinha ali os presos sublevados e tal, e aí houve aquela forma de intervenção que houve, desastrada, aquele massacre, né? Agora, na favela, nas duas favelas, nas duas comunidades, como gostam de chamar, mas veja, no meio da população, cara. É muito impressionante. Isso, a imprensa ontem, especialmente a imprensa carioca, abusou do termo guerra, né? E sempre falar em guerra supõe, então, alguém do outro lado com uma potência bélica, né, terrível. E os caras estão com drones, eles estão... Não, sem dúvida, né? Agora, os mortos raramente morreu, se é que morreu num único dia, na guerra da Ucrânia, por exemplo, 119 pessoas. Se é que morreu, considerando os dois lados, hein? 119 pessoas é raro nos ataques a esmo de Israel a Gaza. Hoje a gente se dá conta da enormidade desse troço e de como isso é inaceitável. Ou então, sob o pretexto de combater a barbárie, nós vamos para a barbárie, né? E isso não é só retórica. Não foi uma operação, não houve operação de inteligência, ao contrário. Essa é a burrice, estupidez homicida. Talvez não mereça o termo burrice, porque tem cálculo aí. Tem cálculo. O seu Cláudio Castro está atuando nesse grupo como bobão da turma, da escola, aquele que empurravam para fazer as coisas, os moleques mais espertos, dizia, vai lá e faz. Sempre tem o Zé Mané que fazia. E que arcava com um custo. Como ele é o patinho feio da extrema-direita, como ele é aquele que está mais queimado, e como é aquele que que governa o Estado, no fim das contas, com mais visibilidade, até pela presença da imprensa ali, notadamente da Globo, né? Então ele é aquele que consegue fazer coisas mais espetaculosas e que tem menos reputação a queimar, porque anda com muito pouca. Aí virou uma aposta, ganhar alguma, um corpus. Hã? E aí, tem o vídeo que eu mandei aí, né? Ele ontem, numa entrevista, dizendo do dever cumprido. Dever cumprido. Eram 64 mortos. Hoje, então, o dever dele está mais do que cumprido, hein, Índia? Se chegar a 130, eu acho que ele mereceria um prêmio, né? O maior produtor de cadáveres numa única operação da política brasileira. Parabéns, senhor. Ele já cravou, Parabéns. Cravou que todos eram bandidos, né? Isso é que o Capitão Nascimento, que deu entrevista aí para o UOL, disse que, como é que é? Ele foi o mais votado no alemão. Isso. Mas foi para matar as pessoas? Foi para matar as pessoas? Foi para isso? É o voto, é o necrovoto. É preciso tomar muito cuidado com esses raciocínios, né?
Estou aqui falando que eu vi entrevista é pública, né? Não estava na entrevista portanto, não quero parecer contestando a entrevista aqui. Não, é que é uma entrevista pública. É uma entrevista pública, eu também faço debate público. O fato de o sujeito ganhar voto não lhe dá o direito de sair matando. Não foi isso que eu quis dizer. Bom, então tem que dizer de outro modo. Tem que dizer de outro modo. Porque senão nós vamos ter que fazer um terceiro livro, e aí no terceiro livro, no terceiro filme, tem que ser uma outra coisa. No terceiro filme, nós vamos ter que transformar em herói aqueles políticos malandros do segundo. Solta o vídeo, governador. Ainda não acabou, mas a gente tem a sensação do dever cumprido. Queria parabenizar todos os policiais que estão participando, porque realmente é a maior operação da história do Rio de Janeiro, muito maior, inclusive, que aquela operação de 2010. É uma operação que vai entrar para a história, porque ela fez o verdadeiro combate, diferente da outra, que simplesmente aqueles criminosos foram embora. E se você perguntar para as pessoas de Angra, Búzios, Mangaratiba, Resende, Campos, Macaé, Maricá, eles vão, na Baixada Fluminense, São Gonçalo, eles vão te dizer que eles passaram a conviver com uma criminalidade que não tinha antes. É muito impressionante, né? Quer dizer, então, o verdadeiro combate é aquele que morre o maior número de pessoas, né? E ele chama isso de dever cumprido. E num outro trecho, uma entrevista, essa entrevista foi para a Band, num outro trecho, ele deixa claro que ele tem noção do que ele está fazendo, ele cita inclusive pesquisas, para dizer que o governo federal não presta atenção à política de segurança pública. Né? Ele diz, saiu até uma pesquisa dizendo que o problema de segurança pública é o principal problema, que é uma outra coisa na qual navegam os governadores, né? Com o auxílio de alguns pistoleiros disfarçados de pesquiseiros. Qual é o principal problema do governo Lula? Aí oferece a segurança pública. Eu não posso tirar o celular na rua, mesmo morando num bairro dito bacana, e o Lula não tem nada com isso. Do ponto de vista de segurança pública, não tem. O sujeito que passa e toma meu celular, ele toma meu celular para ir vender meu celular aqui embaixo no centro de São Paulo. Como já aconteceu uma vez, e eu sabia onde o celular estava, só não podia ir lá pegar. E não é o Lula. Como a maioria dos problemas de segurança pública não é do governo federal. Não é da alçada do governo federal. É da alçada do governo do Estado. Mas está muito tranquilo esse negócio de, o problema da insegurança pública é um problema federal. Não é um problema federal, é um problema estadual. As polícias militares estão sob o comando dos governadores. Aí o governo vem com uma PEC da segurança pública que propõe a integração do governo federal com as polícias estaduais e tem de enfrentar a oposição do Tarcísio de Freitas, do Cláudio Castro, do Leite, do Eduardo Leite, do Jorginho Melo, do Romeu Zema. O Caiado, não, a polícia é minha, eu quero ver quem é que vem aqui, agora é a polícia. Como se houvesse uma tentativa de interferência do governo federal nas políticas do Estado. E aí nós vamos ver, daqui a pouco vamos falar da questão de transformar o crime de facção em terrorismo, não, se é conveniente, isso a gente já fala disso. Mas essa gente não quer nem unificar boletim de ocorrência. O Bolsonaro definiu como estratégia, numa reunião com o Valdemar, que o passo seguinte da resistência ao governo e tal seria derrubar a PEC da segurança pública.
Aí diz, o governo não liga para... Não, é um problema grave, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é preciso que a gente tenha noção da importância que esse troço tem no Brasil, né? Há quem queira que hoje nós temos caracterizado o crime de máfia. No Lincoln aqui, o Valfrido Vardi, que é meu sócio no podcast, tem essa tese. Não vou entrar no mérito da tese agora, acho que tem de ser debatida, mas, independentemente disso, é um problema muito sério. E como é que a gente combate? Né? Nós vimos aqui em São Paulo um delator do PCC ser morto à luz do dia. Um desafio claro. A Secretaria de Segurança Pública e a sua competência. 9 meses depois, o ex-delegado-geral assassinado. Há dias vem à luz um outro plano para matar autoridades. Então, estou dizendo tudo, menos que a coisa não seja séria. O que eu me pergunto é se esse espetáculo de corpos é o caminho para resolver. Porque nunca foi. Nunca foi. Isso só expõe as vísceras do ódio, serve para inocular mais veneno nas relações políticas, inclusive, e não resolve nada. Vem cá, uma pergunta boa para o Cury, aquele que diz que qualquer crítico da operação é narcoativista. O senhor deveria ser demitido, mas o senhor não vai, o senhor vai ser aplaudido. Isso não é uma análise política, isso é um vomitório que o senhor está fazendo. O senhor recuperou? Hoje, quem está mandando na Penha é a polícia? Quem está mandando no Alemão hoje, quem é? Vocês estão mandando na Penha no Alemão? Vocês recuperaram a Penha no Alemão? Vocês baniram de lá o narcotráfico? Ou vocês saem com a consciência, alguém falou em consciência tranquila, ele próprio, acho, o governador, vocês saem com a consciência tranquila de que mataram mais de 100 pessoas para dar uma resposta, sabe-se lá para quem, eleitoral, provavelmente, mas vocês estão comandando a região? Hoje, as pessoas que estão lá estão seguras, foram libertas do narcotráfico. Já que a questão é recuperar território, como disse o capitão Nascimento, o território foi recuperado? Ou, para recuperar o território, quantos corpos são necessários? Se 100 corpos não bastam para recuperar território, quantos precisam para recuperar território? De quantos precisam? Hein? Isso é um delírio. Delinquência intelectual, delinquência política, delinquência técnica. Não está criticando o crime organizado. Crime organizado, prendam essas pessoas, façam operações de inteligência, parem de entregar a nomeação de delegados para políticos, parem de entregar para políticos o programa Segurança Presente. Ô, Reinaldo. Pare o governador de tirar foto com gente como o TH Joias. Lembra? Ou de entregar subsecretaria para gente do Comando Vermelho. Lembra da operação aqui em São Paulo, né, que atingiu a Faria Lima? Não matou ninguém, né, mas atingiu em cheio o PCC porque foi onde mais dói, né, que é no bolso, no dinheiro. Tem de ser isso. Tem de ser isso. Seja o PCC, seja qualquer outra coisa, porque também acho que há uma certa mitificação e mistificação em torno dessas organizações criminosas que ora dominam a Faria Lima, ora dominam o crack da Cracolândia. Quer dizer, é um pouco estranho, você entende? Quer dizer, tem graus tão diferentes de sofisticação e de operação que é claro que tem um pouco de narrativa e de não sei o que. De qualquer modo, o follow the money é a essência do combate ao crime.
vá ao coração, vá à questão das finanças. Até porque, né, Diego, vou dizer o óbvio, um monte de pobre morto ali, e a gente sabe que quem responde, em última instância, pelo narcotráfico, pelo tráfico de armas, essas coisas todas, não são aqueles pobres coitados. Quando eu digo pobre coitado, porque são soldados do crime organizado. Isso. Me avisaram aqui que hoje a gente tem 2 intervalinhos. Vamos fazer o primeiro agora, então? Primeira pausa? Vamos lá. Rápido, a gente volta já com outros destaques dessa mega operação no Rio de Janeiro. Já são 119 mortos, número que pode aumentar ainda. Depois do intervalo, a gente volta com mais informações e análises para você. Até já. Bom, seguimos aqui na internet mais um pouco. O Reinaldo, e salvo engano, hoje a Daniela Lima estava comigo mais cedo, a gente estava conversando que quem estava fazendo o atendimento ali, as famílias e tudo mais, eram lideranças evangélicas. Aí a gente vê a importância dessas lideranças e como, né, a proximidade nessas favelas acontecem com a ausência do Estado, né? E essas lideranças de igrejas acabam sendo quem faz ali esse meio de campo, digamos assim, em situações como essa, né? Exato, não, aí não tem jeito, né? Eu só acho uma pena que depois, quando essas lideranças viram expressões políticas, acabam sendo expressões políticas justamente do campo que justifica esse tipo de ação, né? Porque a proximidade com a extrema-direita é grande, né? Então existe, obviamente, aí, além do reconhecimento de que sim, fazem um trabalho importante, existe a evidência também de que quando isso ganha uma tradução política, a tradução política tem sido no sentido de endossar aqueles que defendem justamente a política da violência, a política do confronto, a política do desastre. Verdade. Né? Então, é preciso que se reconheça isso também. Né? Porque nós não podemos viver numa lógica em que esses grupos justificam e apoiam os que implementam a política do vale tudo e implementam a necropolítica, e depois, nessa mesma metafísica, há aqueles que carregam corpos. Né? Então, é preciso tomar cuidado com uma lógica em que uns carregam corpos e os outros justificam os corpos. Né? É uma situação complexa, sem dúvida nenhuma, mas isso também é bastante evidente. Né? E o Estado, a ausência do Estado, sem dúvida nenhuma, desde sempre. Né? Essas comunidades são reféns do narcotráfico, sem dúvida. A questão é recuperar o território. É desse modo que se recupera o território? E depois fazendo praça, e depois tentando evitar, inclusive, que se debata o assunto, porque o senhor Felipe Cury, que deveria ser demitido, acha que qualquer crítico das porcarias que ele faz, né, é um narcoativista. Né? O senhor deveria se envergonhar, mas não se envergonha, ou o senhor não seria o senhor. Né? Exato. O que é? Pois é, e a gente tem acompanhado essas falas todas que aparecem agora, né, Reinaldo? Muita gente aparecendo para comentar, os governadores de direita planejam uma ida ao Rio de Janeiro para apoiar o Cláudio Castro também, e a gente está vendo aí o momento das prisões, né, que foram feitas ainda ontem, durante essa operação. O certo era isso, né? Achou alguém ali em situação de crime, prendeu, é claro, se foi em confronto, e enfim, pode ser que haja mortes, infelizmente, é assim que funciona, né? Mas 119 mortes e nas condições que foram encontrados os corpos hoje, né, Reinaldo? Tudo chama muita atenção. Aliás, será que as câmeras do uniforme dos policiais, dos uniformes, elas capturaram essas imagens? É importante também, né? Eu acho que não, né? E, aliás, no campo da iconografia, perceba que se estão produzindo imagens que remetem aos campos de concentração do Bukele em El Salvador. Né? Inclusive com as pessoas sentadas, com a cabeça, não sei o quê, no meio da perna, tal. Há uma busca da estética Bukele, né? Totalmente. Nada disso está sendo impensado, né? Inclusive a saída da extrema direita lá fazer comitiva para o Cláudio Castro.
Pois é, Cláudio Castro que entrou em embate com o governo federal ontem ao criticar a recusa em ajudar o Rio com blindados, ele acabou recuando no mesmo dia, mas hoje disse que esteve em contato com integrantes do governo federal e que espera uma visita de representantes também, né, o Reinaldo? Ele chegou a falar ou some ou suma, né, um negócio assim nesse sentido agora há pouco. Ou soma ou suma, ou junte, já juntamos com a TV, não? Isso, já estamos todo mundo juntos. Ou soma ou suma, ou somos esforços ou suma. Ele queria ir para Brasília, e o governo federal falou, não, com a situação como está aí, você vem para cá, a gente vai para aí, né? E o governo federal nunca negou auxílio, porque ele nunca pediu, né? Nunca pediu, isto é, para essa operação, recurso ele tem, e tudo que ele pediu para o governo federal ele obteve. Ele só queria 2 tanquinhos, porque ele disse, fica mais fácil, né? E aí, porque o tanque, então não me deram. Existe uma disciplina para o uso de material das Forças Armadas, né? Ou então ele que diga, e o Lewandowski falou a coisa certa ontem, ele que diga, olha, desculpa, eu não consigo dar conta disso aqui, renuncia, cai fora. Mas não vai fazer, até porque toda a lógica é outra. Né? A lógica é fazer uma pilha de corpos para discursar em cima para ganhar voto. Essa é a lógica. Né? Se isso não está sendo dito com clareza por aí, estou dizendo com clareza aqui. Né? Voltou a concorrer ao Senado, é isso, governador? Olha só, quem diria, hein? Estava fora completamente do jogo, volta para o jogo. E agora os seus amigos de extrema-direita estão vendo se conseguem emplacar essa agenda. Como disse alguém, voltou a ser agenda eleitoral, voltou para o centro da agenda. Então, antes era o desastre econômico, que não veio. Então, agora vai para o centro da agenda a questão do crime, e aí essa gente vai prometer, né, morticínio para ganhar voto. Vamos ver esse VT, esse trecho do governador do Rio, falando ou some ou suma. Acho que a gente tem separado também, certo, pessoal? Vamos rodar? Todo aquele que quiser vir para cá no intuito de somar, seja governador, seja ministro, qualquer outra autoridade, é bem-vindo. Quem quiser somar com o Rio de Janeiro nesse momento, no combate à criminalidade, é bem-vindo. Os outros que querem fazer confusão, que querem fazer politicagem, o nosso único recado é suma. Ou soma ou suma. Porque nós não precisamos, nesse momento, não é o que o cidadão fluminense, não é o que o cidadão carioca quer. Ontem ficou claro o apoio da população, porque a população quer uma solução para o dia a dia. Sei que estava na rua, né, dependendo de transporte público para voltar para casa, sem saber como voltar para casa. Não sei se essas pessoas estavam tão felizes assim, né, Reinaldo? Isso é lema, isso é coisa de marketagem, né? Que é soprado aos ouvidos, né? Esse ou soma ou suma, né? Evidentemente é vamos criar uma frase de efeito, vamos criar uma marca, né? Cláudio Castro, Senado, ele disse sobre segurança, ou soma ou suma, né? Hein, governador? Aí empilha os corpos e discurso em cima. Vai ficar super bonito. E aqui repercussões, Reinaldo. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, parabenizou Cláudio Castro, falou no sentimento de orgulho pelo trabalho realizado pelas tropas de policiais civis e militares. Abre aspas, a coragem das forças de segurança e compromisso com a paz e a liberdade da população recebem um aplauso de todo o Brasil. Fecha aspas. Essa é só uma das congratulações que recebeu o Cláudio Castro. O Caiado, essa congratulação foi com 64 mortos, agora que já tem 120 por aí, né? Deve estar mais feliz ainda, né? Resolveu assumir, está tentando ser o candidato da extrema-direita com um discurso fortemente centrado na segurança pública, né? É uma vergonha, né?